Então vamos lá. Tópico 2 da sua apostila, página 1, tópico 2, características e exigências divinas. Aí características e exigências para os dons ministeriais, aqueles que são líderes. Porém, se aplica a qualquer crente, né? Não vai ter nada diferente. Então, o primeiro tópico diz assim: as Escrituras trazem instruções bem claras sobre as características do caráter e as demais exigências divinas sobre a conduta de vida de cada um que atua nos 5 ministérios. Também é claro que as instruções se expandem para bispos, presbíteros, diáconos, podemos acrescentar aí, se não tem na sua apostila, obreiros e demais cristãos. Então vamos lá, deixa eu explicar o que são esses separados aí, né? Bispos, presbíteros, diáconos, obreiros e demais cristãos. Demais cristãos somos nós, os crentes, né? Qualquer um de nós, demais cristãos aí na listinha. Mas bispo era alguém que ocupava uma função de coordenar uma região. Então, por exemplo, na Bíblia, Timóteo era um bispo. Apesar dele ser um pastor, né, ou seja, ter dom ministerial de pastor, ele ocupava a função de bispo, ele cuidava de uma região. Isso é muito claro quando o apóstolo Paulo instrui ele como ele deveria analisar pessoas para poder ordenar outros pastores, outros líderes. Então, Paulo dá instruções para Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, essas são as instruções, é isso que você tem que observar na vida dos líderes antes de ordená-los. Então, Timóteo era um bispo, ele cuidava de uma região, de mais de uma cidade. O que é outra palavrinha aí? Presbítero. Presbítero e pastor é algo muito semelhante. A gente vai fazer diferença no meio evangélico, é meio comum assim, no meio evangélico ter o pastor da igreja e alguém que o auxilia, e aí chamam ele de presbítero, né? Então tem o pastor ali, o líder da igreja, e alguém que o auxilia chamam de presbítero. Isso é comum no meio evangélico, mas assim, na Bíblia é mais semelhante a um pastor, o presbítero ser um pastor, mas um pastor, a gente poderia dizer um pastor auxiliar, mais ou menos como funciona no meio evangélico hoje. Diácono, quando eles são instituídos, é muito clara a função deles. Eles tinham que cuidar da parte física da ação social. Então, qual era a função do diácono na igreja primitiva? Ele tinha que dividir com igualdade o cuidado físico, né, cesta básica, vamos chamar assim hoje, né, entre as judias crentes de fala grega, né, ou seja, gentias, e as judias gregas, as judias de fala hebraica, aramaica, né, ou seja, pessoas que de fato eram viúvas judias de fala grega e pessoas de fato viúvas judias de fala em aramaico. Por que isso? Porque estava tendo distinção entre o cuidado, né? Era a igreja primitiva, estava ali iniciando em Israel, porém tinha diferença entre o cuidado, e a diferença não poderia haver, instituiu-se os diáconos para que cuidassem delas de forma igual, né? Com igualdade. Então, os diáconos na igreja são aqueles que cuidam da parte física. Hoje é muito comum organizar as cadeiras, ser um recepcionista, ser alguém assim que cuida da parte física da igreja. Porém, muitos também pregam, né? Muitos diáconos, presbíteros também pregam. Obreiros e diáconos é a mesma coisa. Obreiro, se a gente fosse traduzir, é aquele que faz a obra. Então, qualquer um que faz a obra é obreiro. Então, obreiro e diácono dentro da igreja evangélica é a mesma coisa, não muda nada. Tem igrejas que chamam de obreiro, diácono, ou de diácono, obreiro, é a mesma coisa. Só que nenhum destes, nem bispos, nem presbíteros, nem diáconos, nem obreiros, são dons ministeriais.
Dons ministeriais são só os 5: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses são, a gente pode dizer, funções aí especiais ou funções, mas de forma nenhuma dons ministeriais. O tópico 2 dessa apostila diz assim: instruções de Paulo para Timóteo e Tito, observar antes de estabelecer líderes nas igrejas, né, para as igrejas. Como as instruções são semelhantes, a gente vai ler só as instruções de Paulo a Timóteo. 1 de Timóteo capítulo 3, 1 de Timóteo capítulo 3, do 1 em diante a gente vai ler. Começa dizendo assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira, deseja ao episcopado, episcopado aqui é o pastoreio, né, a liderança aí de pastorear, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos por partes, né? Então, o bispo aí, a gente já aprendeu o que é. Vai ter versão que vai dizer presbítero no lugar de bispo. Tem alguém que tem aqui a versão? Todos bispo? Todos estão lendo a mesma versão que eu, é isso? Dirigente, né? Boa, né? Então, aquele que ocupa a função de liderança. Então, o primeiro ponto fala que seja irrepreensível. Não quer dizer que ele não peque, porque é impossível, né? Todos nós somos pecadores. Mas ele tem que viver uma vida em que, se a gente fosse fazer uma pesquisa com a vizinhança, se a gente fosse fazer uma pesquisa na comunidade, e se a gente fosse fazer uma pesquisa na família dele, não teria nenhuma acusação grave contra ele. Ele teria que ser alguém, ele deve ser alguém irrepreensível, esposo de uma só mulher. Esse esposo de uma só mulher gerou muita discussão ao longo da história aí, principalmente nos últimos dias, né? Por quê? Porque tem pastores que se divorciaram, casaram de novo e continuam no pastoreio. E aí o pessoal fala: poxa vida, lá na Bíblia diz esposo de uma só mulher, esse teve 2. Então há uma discussão sobre isso. Também há uma discussão de que o esposo de uma só mulher seria, na verdade, aqui, uma oposição a ter mais de uma mulher, ou seja, a poligamia. Então, tem esses 2 pontos de vista de interpretação, ok? Esposo de uma só mulher, combatendo poligamia ou combatendo, né? Eu penso que também combatendo um 2º ou 3º casamento, ou 5º, como tem hoje em dia. Temperante é alguém que tem domínio de suas emoções. Pastor não pode ser, o líder não pode ser alguém explosivo. Ele tem que ter domínio de suas emoções, né? É fruto do Espírito isso, temperança, é fruto do Espírito Santo. Ele não pode ser alguém explosivo, raivoso, não pode, porque senão ele vai ser vingativo também, vai fazer um monte de bobagem na vida da igreja. Sóbrio aí, a gente pode discutir se sóbrio aí tem a ver ou não com bebida, mas assim, não tem a ver, porque mais abaixo ele vai dar instruções sobre o vinho. Então, sóbrio aí é alguém que não é doido na sua forma de raciocínio. E deixa eu deixar claro isso, doido não como uma doença mental, que eu estou usando o termo, né? Não é um bom termo, mas só para a gente trazer para a nossa linguagem. Alguém que tenha planos mirabolantes, né? Pessoas que não são pés no chão, como a gente fala hoje. Sóbrio aí nesse sentido, no sentido de ter uma vida e planos para a igreja equilibrados, que não seja malucão, né? Porque senão ele endivida a igreja, senão ele faz coisas que vai escandalizar o nome do Senhor. Viver sabiamente, né? Ou seja, ter uma vida, alguns até usam assim, ter uma vida simples, modesta, né? Ter uma maneira de planejamento mais sóbria, mais pés no chão, vivendo sabiamente.
Modesto em seguida, né? Modesto aí sim, a palavra de ter uma vida equilibrada, de ter uma vida sem ostentação, sem viver de uma forma que escandalize. Hospitaleiro, né? Que nem, por exemplo, modesto, né? Vamos voltar só um pouquinho, não dá para o pastor dizer que ele é modesto e ele tem uma Ferrari, né? Você fala assim, irmão, mas isso não existe. Existe. Não dá para ele dizer que ele é modesto e tem um avião. Não dá para ele dizer que ele é modesto e tem um helicóptero, né? Aí você diz assim, mas é porque tem muitas igrejas no Brasil, ele tem que visitar e tudo mais, mas pelo que eu sei, tem voo aí que você contrata, paga uma passagem, dá para ir do mesmo jeito, né? Mas essa é a questão. O pastor também, com relação a ser modesto, vou acrescentar algo de experiência de comunidade, o pastor tem que ganhar um salário equilibrado com a comunidade. Por exemplo, se o pastor tem um salário naquela igreja, ele não trabalha fora, ele tem um salário, ele tem que ter um salário equilibrado com a comunidade, com a igreja que ele frequenta. Por exemplo, se a média salarial na igreja é R$2.000, ele não pode ganhar 10, não tem lógica, né? Ele está ganhando muito acima do que a comunidade local poderia remunerá-lo, então ele teria que ter um salário na média da comunidade. Hospitaleiro é aquele que tem prazer de receber pessoas na sua casa. Então, o líder tem que ser hospitaleiro, tem que ter o prazer aí de receber pessoas na casa dele. Apto para ensinar. Tem pastores aí que não estão preparados na Escritura. Eu já conheci pastores que disseram para mim, olha, escatologia eu não ensino. Opa, peraí, né? Tem que se preparar, porque as ovelhas podem questionar e as ovelhas precisam aprender também, porque escatologia é parte do ensino bíblico, não é uma coisa extra bíblica. Ele poderia dizer, filosofia não entendo de nada, sociologia não sei eu, né? Aí eu ia dizer, tranquilo, você não precisa. Mas escatologia você precisa saber, né? Precisa ter conhecimento bíblico suficiente para poder ensinar. Tópico 3, versículo 3. Não dado ao vinho, não significa que o pastor não pode beber vinho. Aí é muito claro. Significa que o pastor não pode embriagar-se, porque a embriaguez é pecado, né? Bebida alcoólica nenhuma, segundo as Escrituras, é pecado você beber. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não condena. Tem denominações que condenam, e aí se você é membro dessa denominação, você não deve beber, isso é fato, deve estar debaixo de uma liderança, mas a Bíblia não condena. O que a Bíblia condena é a embriaguez. Bebeu, ficou bêbado, é pecado. Então a Bíblia diz, não dado ao vinho, alguém que não se embriague. Não violento, e não violento aí seria com relação à família, ou seja, não violento com relação aos filhos, com relação à esposa, né? Lugar de crente que bate na esposa é na cadeia, não é liderando igreja. Porém, cordato, ou seja, alguém educado, né? Alguém gentil, inimigo de contendas. Tem pastores que são semeadores de contendas, por incrível que pareça. São pessoas que fazem uma fofoca do irmão aqui e vai fazer uma fofoca do outro irmão lá e gera confusão entre os irmãos, gera conflito, porque é fofoqueiro. Então ele é um semeador de contendas. E aqui a Bíblia está dizendo inimigo de contendas, o oposto, né? Ele não quer briga, ele não semeia confusão. Não avarento é não amante do dinheiro, não chegado no dinheiro, né? Não avarento, aí avareza é aquele que gosta de dinheiro, que é apegado a dinheiro. Versículo 4, que governe bem a própria casa. Esse que governe bem a própria casa, lembrando que era o ato da escolha. Então, por exemplo, no ato da escolha do bispo aqui, que é o que a gente está lendo, do presbítero, do pastor, do líder, naquele momento ele precisaria estar coordenando muito bem a sua própria casa.
Os filhos em submissão, esposa em submissão, vivendo uma vida digna, família em ordem, era essa a necessidade. Agora sim, por que eu disse que era no ato da escolha? Porque os filhos crescem, e os filhos podem não ser crentes, porque não é porque o pai é crente, a mãe é crente, que os filhos vão ser crentes, né? Então, no ato da escolha, os filhos têm que estar ali em submissão, porque olha o que diz em seguida: criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Versículo 5: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, é uma pergunta muito clara. Se ele não consegue governar a família dele está desordenada, como que ele vai governar a igreja? A igreja é uma grande família, cheia de problemas, né? Porque é a somatória dos problemas de muitas famílias. Como que ele vai conseguir fazer isso? O apóstolo Paulo pergunta. Versículo 6. Não seja neófito. Neófito é recém-convertido. Então, um bispo aí, lembra que o bispo cuida de regiões, né? E Timóteo era um bispo e consagrava outros bispos. Ele não poderia ser neófito, não poderia ser recém-convertido. Agora, a pergunta é: quanto tempo é recém-convertido? Não tem na Bíblia. Não tem. Não tem se, por exemplo, uma pessoa com 1 ano deixou de ser neófito, com 2, com 3, com 5. A gente não sabe, não temos uma base bíblica para dizer, olha, neófito é até tantos anos de conversão. Nós não sabemos. Só sabemos que recém-convertidos não podem ocupar a função de liderança, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, qual é a preocupação do apóstolo Paulo? Que se ele for consagrado de forma precipitada, de forma neófita, ele ainda não é maduro na fé, ele ainda não está consolidado biblicamente, ele possa ficar orgulhoso e com isso o diabo aprontaria com ele, né? Faria com que ele fizesse coisas em nome do diabo, né? Pecaria ele. Versículo 7, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Então note, não é só da igreja, testemunho só na comunidade, testemunhos dos de fora, lá na vizinhança, lá como é que ele é, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Então tem que ter bom testemunho na comunidade, tem que ser alguém, por exemplo, assim, olha, meu pastor, ele é político, irmão Marcelo, e ele foi condenado por corrupção, mas não tem nada a ver, isso aí é a vida dele lá na política, ele como pastor, olha, é um bonzinho, é um homem de Deus, nada disso. Está dizendo que ele tem que ter bom testemunho dos de fora também, tem que ser alguém íntegro, né, na sua vida diária, e não só dentro da comunidade. Versículo 8, semelhantemente, quanto aos diáconos, então, primeiro, semelhantemente, quer dizer, da mesma maneira com que o bispo se comporta, os diáconos também devem se comportar. Semelhantemente aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, ou seja, firmes, pessoas que honram a sua palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, não querendo dinheiro, querendo ficar rico, né? Então, quando alguém quer ficar rico, Paulo escreve em 1 Timóteo 6, ele diz que quando alguém tem por intenção de coração ficar rico, ele faz o quê? Ele se ensoberbece e ele cai num laço do diabo. Ele acaba enfrentando muitos sofrimentos, Paulo escreve. Por quê? Porque ele é tomado por um pecado chamado ganância. É diferente de alguém que monta um negócio, por exemplo, e o negócio vai bem porque ele é dedicado ao negócio, ele é carinhoso ao negócio, ele é alguém que faz super bem feito o seu trabalho, e com isso ele acaba ficando rico. Ele não tinha por intenção ficar rico, ele tinha por intenção fazer um negócio direitinho. Agora, aquele que quer ficar rico a todo e qualquer preço, é disso que a Bíblia chama,
esse é o ganancioso, esse tem que tomar cuidado, porque se o diácono for cobiçoso, de sorte da ganância, querendo ficar rico, ele é alguém que não serve aí para a função de diácono. Note que, de novo, Paulo cita também, né, não inclinados a muito vinho. Né? De novo, há uma permissão para beber vinho, mas não há uma permissão para beber muito vinho, para embriaguez de forma alguma. Versículo 9, conservando o ministério da fé com a consciência limpa, ou seja, vivendo uma vida de fé e tendo uma consciência limpa com relação àquilo que tem vivido. Versículo 10, também sejam estes primeiramente experimentados. Então, os diáconos primeiro seriam experimentados antes de serem ordenados. Seriam chamados, olha, preciso de uma ajuda aqui na comunidade, alguém que faça a recepção de pessoas, que deixe a igreja em ordem, que veja se tem papel higiênico, se tem água, se tem copo, né, que faça orações pelas pessoas no final do culto, se alguém precisar, dê um conselho, pregue se puder. Ah, tá bom, você aceita esse trabalho, querido? Aceito, mas não ordena. Experimenta, vê como ele vai se comportar, se não vai mudar, se não vai se soberbecer, se não vai se achar o cara, e aí se ele manteve a humildade, tem uma conduta digna, aí depois de experimentados seriam ordenados, ok? É isso que Paulo está orientando Timóteo. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato, né? Ou seja, se eles de fato se mantiverem firmes, aí sim exerçam o diaconato. Versículo 11, da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Mulheres aí, que mulheres são essas? As mulheres dos bispos e as mulheres dos diáconos, a esposa. As esposas têm que ser respeitáveis, não faladeiras, não maldizentes, não fofoqueiras, temperantes, que dominem suas emoções e fiéis em tudo. Então, não era só o diácono que era observado, mas a esposa dele também. Não era só o bispo, o pastor que era observado, mas a esposa dele também. Versículo 12, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, semelhante àquilo que a gente já falou dos bispos. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui quais são as características de um pastor, de um bispo, de um diácono, de um líder de uma comunidade. Como a gente tem que observar ele, a esposa dele, os filhos dele e como ele se comporta na sociedade. Tudo isso é relevante, tudo isso é importante para a ordenação e para o cumprimento do ministério, para que ele continue servindo no ministério. Na sua apostila diz assim, terceiro tópico aí do 2, né? Sua motivação deve ser honrar e glorificar somente a Deus. Então, essa é a motivação de um líder, honrar e glorificar somente a Deus. Essa é uma área em que qualquer líder, ou qualquer um que prega, ensina, ou faz qualquer coisa na comunidade, ele tem que vigiar o coração dele muito, sondar o coração dele. O coração do homem é enganoso, a Bíblia diz isso, é corrupto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as intenções do nosso coração. Às vezes nem nós sabemos quais são as intenções do nosso coração de fato. Por isso a gente tem que colocar o nosso coração diante de Deus em oração. Por quê? Porque a glória é do Senhor. E a gente tem que se preocupar em glorificar o Senhor. Senão, se a gente quiser ficar bem com a comunidade, bem com as pessoas, pode ser que a gente comece a pregar outro tipo de sermão, que a gente não queira falar de pecados, pode ser que a gente queira agradar as pessoas, pode ser que a gente comece a fazer coisas e procurar relacionamento com pessoas para agradá-las e não para honrar e glorificar ao Senhor. Quando a gente tem por intenção honrar e glorificar somente a Deus, a gente vai pregar toda a Bíblia.
aquilo que Deus colocar no coração a gente vai pregar, ainda que chateie o nosso amigo da nossa comunidade, ainda que entristeça o coração daquele colega ou daquela colega, daquele irmão, daquela irmã, que você sabe que está vivendo naquele pecado, que tropeçou naquele pecado, você vai anunciar a palavra, porque a sua intenção é glorificar o nome do Senhor e não a si mesmo, né? Essa é a preocupação aí. Depois cita assim, ser um exemplo para os demais cristãos, ser um exemplo. O apóstolo Paulo, ele entendia ser um exemplo de uma forma que ele disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele entendia que ele imitava a Cristo de uma forma que, se as pessoas imitassem a vida dele, imitariam a Cristo. Então ele convoca as pessoas, sede meus imitadores, né? Tem gente que diz assim, não, o que o apóstolo Paulo está falando é que a gente tem que imitar a intenção dele de imitar a Cristo. Eu já vi gente interpretar assim, né? Quando Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo, você também tem que imitar a Cristo. Mas é a mesma coisa se você interpretar assim, porque se ele imita a Cristo, né? E você entender, não, eu tenho que imitar a Cristo, exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo, exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas, assim, de uma forma bem simples no português, Paulo está dizendo, eu imito a Cristo e sede meus imitadores, pratiquem as mesmas atitudes que eu tenho de imitar a Cristo, né? Então, tanto faz, na minha opinião, interpretar de uma forma, estou imitando Paulo ou estou imitando a Cristo assim como Paulo, né? Você vai estar de fato imitando a Cristo. E o apóstolo Paulo está chamando para si a responsabilidade, dizendo, eu sou um imitador de Cristo Jesus. Em Hebreus 7, vamos lá agora. Hebreus 13, desculpa. Hebreus capítulo 13. Versículo 7, Hebreus 13, 7, diz assim, lembrai-vos dos vossos guias ou líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram, ok? Então, observem, vou fazer uma tradução marcelina agora, tá bom? Observem os vossos líderes, aqueles que pregam a palavra de Deus, observem eles. Observem eles atentando para a maneira com que eles vivem, como eles vivem. Tem um pessoal que diz assim, não julgueis, irmão, né? Não pode julgar, porque julgar é pecado. Quem fala isso é gente que não estudou a Escritura, gente que pegou uma frase, um versículo da Bíblia e não leu o contexto, né? Não julgueis não é um mandamento bíblico de forma nenhuma. O que é um mandamento bíblico é não julgar de forma hipócrita. O que é julgar de forma hipócrita? É você esperar do outro o que você não faz. Isso é julgar de forma hipócrita, porque no contexto do não julgueis, quando Jesus fala sobre não julgar, Jesus fala assim, tire primeiro a trave, o tronco que está no teu olho, e aí depois ele diz assim, e aí depois vá e tire o cisco do olho do teu irmão. Para você identificar um cisco no olho do irmão, você tem que julgar ele, você concorda? Concorda? Claramente. Aí você vai lá e tira o cisco. Então, o julgamento hipócrita, o cara tem um tronco, um pedaço de árvore no olho dele, né? E ele está incomodado com o cisco no olho do irmão. É disso que Jesus está falando, o julgamento hipócrita. Agora, o justo julgamento, o julgamento segundo a reta justiça, isso é bíblico. E aqui está dizendo, atentem para a maneira que ele vive. Ele é o líder, ele é o pregador, como ele vive, atentem. Por quê? Porque vocês vão imitar a fé dele. Então, o líder,
ele tem que ser um modelo para a igreja. Ele tem que ser um crente em Cristo, um modelo, de uma forma que a maneira com que ele vive é íntegra, e eu posso imitar o dia a dia dele, posso viver como ele vive. Se eu viver como ele vive, eu agradarei o Senhor Jesus. Então esse negócio assim, olha, eu não julgo o meu pastor, eu vou lá, faço a minha parte, e isso é problema dele com Deus. Mentira, isso aí não é bíblico, isso aí é coisa que você está falando. A Bíblia está dizendo, atentai para a maneira que ele vive, para a maneira de viver dele, observe a maneira de viver dele. Então ele tem que ter uma vida íntegra, senão ele não deveria estar ali na função do ministério. Voltando para a sua apostila, note que eu não estou lendo todos os textos, essa apostila é bem extensa, você pode ler os textos que eu estou pulando na sua casa, tá bom? Um outro exemplo aí da sua apostila, o tópico 1, 2, 3, 4, 5. Tópico 5. Devem ter unção e ser cheios do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 6, versículo 3. Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 6, versículo 3. Atos 6:3 é a instituição, escolha dos diáconos, né? Então, no versículo 3 diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Qual é o serviço? Acima, no 2 diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, cuidar do alimento, ok? Note, no versículo 3 diz: 7 homens de boa reputação, ou seja, de novo ele teria que ter uma avaliação positiva na sua maneira de viver, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, boa reputação e cheios do Espírito Santo. Quando a gente fala de unção, deixa eu desmistificar isso, porque tem gente que diz assim: olha, fulano tem unção, hein? E tem um pessoal por aí que espalhou uma notícia aí de que dava para transmitir a unção. Então o cara tinha unção, aí ele tocava em alguém, punha as mãos sobre alguém e transmitia a unção dele para outra pessoa. Tinha alguns também que se diziam cheios da unção. Eu tenho unção de Deus, estou cheio da unção de Deus. Eu vou explicar o que é unção com uma palavra. Unção é igual a capacitação. Nada diferente disso. Não é nada místico no aspecto de ser um poder, uma força transmissível. É capacitação, é o Espírito Santo capacitando. Por exemplo, na construção do tabernáculo, o Espírito Santo capacitou pessoas a serem carpinteiros, a saber lidar com madeira para a construção. Capacitou pessoas a serem bordadeiros, a fazer bordado em tecido, costura. Então, é coisa que ninguém ia falar: olha, esse vai transmitir, né? Vai pegar, agora vai pôr a mão, o pessoal vai virar tudo costureiro, vai pôr a mão, o pessoal vai virar tudo carpinteiro. Não, é uma capacitação, que ele esteja capacitado para fazer isso, seja alguém sábio, capaz para fazer isso. E é interessante que cheios do Espírito Santo é uma necessidade. É uma necessidade. E cheios do Espírito Santo é outra coisa que no meio evangélico o pessoal acabou distorcendo. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? No meio pentecostal é falar em línguas. No meio pentecostal é falar em línguas. Mesmo a Bíblia dizendo que nem todos falarão em línguas. A Bíblia é muito clara com relação a isso.
Todos falam línguas estranhas? A resposta para essa pergunta de Paulo é não, porque as outras perguntas todas é não. E o que seria então ser cheio do Espírito Santo? Ser alguém capaz e com a manifestação do fruto. A evidência do Espírito Santo num crente é o fruto do Espírito: longanimidade, bondade, domínio próprio, paz, mansidão. É isso. Isso é alguém cheio do Espírito Santo. É alguém capaz e que tenha o fruto do Espírito como evidência. Não que fale em línguas, mas que tenha o fruto do Espírito como evidência. Tem muitos crentes cheios do Espírito Santo que nunca falou línguas estranhas e talvez nunca fale, porque é segundo apraz o Espírito Santo, segundo a vontade dele. Vocês já viram isso em dons espirituais, né? Então é segundo a vontade do Espírito Santo. Voltando aí para a leitura bíblica, para a leitura da sua apostila. Então, o penúltimo tópico diz assim: os demais cristãos devem honrá-los e obedecê-los. Então, aquele crente que diz assim: o meu pastor é Cristo, eu não obedeço ninguém, né? Esse é um rebelde, né? Ele não tem por pastor Cristo coisa nenhuma, porque se ele tivesse por pastor Cristo, ele obedeceria a Bíblia. Então, qualquer um que está sujeito a uma liderança, ele deve obedecer essa liderança. Quer ver? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Eu não estou dizendo que você não pode dizer que seu pastor é Cristo. Você pode dizer, nosso pastor é Cristo. Mas você tem que também ter um pastor local, pastor de uma comunidade, cujo qual você deve honrar e respeitar. E com isso deve obediência. Por isso que a gente tem que observar bem o pastor. Porque, por exemplo, se eu não concordo com a maneira com que o pastor vive, eu não vou conseguir obedecê-lo. Vou dizer, não dá para eu obedecer esse cara vive uma vida toda desordenada. Então, o que você precisa fazer? Procurar uma comunidade em que tenha um pastor alinhado com a palavra, para que você possa se alinhar com a palavra também e respeitá-lo, honrá-lo e obedecê-lo. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra. Hebreus 13, 17. Estou lendo 7. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Então, duas ordenanças aí: obedecer os guias, os líderes, e ser submisso, estar debaixo da obediência, da missão dele. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, ou seja, eles velam por nós e prestam contas de nós diante de Deus, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não seria proveitoso para vós outros. Então presta atenção. Ordenança: obedecei e estejam submissos aos vossos líderes. Por quê? Se não houver obediência e submissão, o líder vai fazer o trabalho dele de forma penosa, gemendo, difícil. Vai ser difícil para ele, vai ser complicado para ele. E isso não vai ser proveitoso para mim e para você. É isso que a Bíblia está dizendo. Não vai ser proveitoso, não vai ser bom. Então, devemos obediência. Por isso, repito, observe a maneira com que vive o seu pastor, para que você consiga viver uma vida de submissão e de obediência àquele líder. Último tópico aí do 2, na página 1, diz assim: porém eles estão sujeitos à autoridade da igreja. Mateus 18, vamos lá primeiro para Mateus 18. Eu já citei na aula passada Mateus 18, mas nós vamos ler hoje. Mateus 18, do 15 ao 18. O subtítulo aqui no Almeida é Como se deve tratar um irmão culpado. Versículo 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só.
E se ele te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Então, por exemplo, vamos pegar o pastor, porque o pastor é um irmão. O pastor tem função ministerial de pastor, mas é um irmão, como qualquer outro, está sujeito à autoridade da igreja. Então, o pastor pecou contra você, ele é um homem, ele é falha, pecador, ele pode fazer isso. Ele não deve fazer isso, mas acontece. E aí você vai lá, conversa com ele, se reconcilia, os dois se perdoam e seguem a vida. Pois bem, agora o versículo 16 diz assim: se porém não te ouvir, ele não aceitou que está errado, ele não aceitou que ou ele sabe que está errado, mas não vai abandonar aquela condição, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, então ou vai em dupla ou em três aí, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ou seja, você leva agora testemunhas para conversar com ele, e as testemunhas são prova daquela conversa, para que aquela conversa fique clara, né? Ninguém diga, não foi conversado isso. Versículo 17, se ele não os atender, ou seja, ele não se arrependeu, ele vai continuar na prática que ele está, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então, o versículo 18, nós vamos ler só para ficar claro aquela conversa do Pedro da aula passada, né? Se é só o Pedro que tem autoridade, né? O Papa, né? O primeiro Papa, como a Igreja Católica falava, esse versículo 18 não faria sentido algum para a igreja. Aqui está falando da igreja, concorda? Da unidade da igreja. Versículo 18 diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade vos digo também que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, ficou claro de que aquilo que ligares na terra será ligado no céu não foi dado a Pedro somente, mas à igreja, e Pedro é membro da igreja, é uma lasca de pedra desse muro, desse edifício chamado igreja. Então, um pastor, assim como qualquer ovelha, está sujeito à igreja, estão sujeitos à igreja, de uma forma que, repreendidos e disciplinados, se não ouvirem ao ponto de chegar à igreja publicamente, são excluídos da igreja, desligados da igreja e considerados como gentios ou publicanos, como incrédulo. Então, um pastor, por exemplo, ele arruma uma mulher, uma amante. Aí a esposa descobre, fica aquele escândalo, aquela vergonha, a esposa sai da igreja, ele começa a ficar amante lá no culto. E aí o pessoal fala, e agora, né? Aí vai um lá e fala, pastor, volta com a sua esposa, se arrependa desse pecado, volta com a sua esposa. Não vou. Né, eu amo essa agora, a Joana, né, vou me casar com a Joana e tal. E aí vai com testemunha e fala com ele, e ele fica firme e fala, não, meu amor é com a Joana agora, mas pastor, sua esposa está lá, seu filho de 1 aninho está lá, e ele, não, mas eu amo é a Joana. E aí a igreja se reúne, e ele também diz, não, eu vou continuar com ela, né, e acabou. E aí a igreja o disciplina excluindo, ele deixa o pastorado e deixa até de ser membro daquela igreja, ele é considerado um incrédulo, ok? Ficou claro para você? Isso também se aplica a qualquer membro da igreja, né? Não só ao pastor ou não só à liderança. Vamos ler também a outra referência aí, 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e 20. 1 Timóteo 5, 19 diz assim: não aceiteis denúncia contra um presbítero,
se não exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, presta atenção. Também não é fácil ter uma acusação contra um pastor. Para ter uma acusação contra um pastor, tem que ter 2 ou 3 testemunhas, senão não aceita a acusação. A igreja, a congregação, não pode aceitar a acusação de uma única pessoa. Infelizmente, eu já ouvi histórias de pessoas que inventaram acusações. Falaram que viu o pastor entrando em motel com mulher, porque estava com raiva do pastor, queria vingança, contou uma mentira querendo arrumar confusão na igreja. O meu avô foi excluído de uma igreja, excluído da primeira igreja batista de Americana ali, ele era o pastor da igreja da Rua Dom Pedro, e ele foi excluído porque as pessoas levantaram ali 3 testemunhas e o acusaram. Ele foi excluído da comunidade. Passado anos, vieram as mesmas pessoas procurar a minha mãe, não foram todas as 3, mas uma delas, pedindo perdão, dizendo que o meu avô não tinha feito nada daquilo, que eles estavam com raiva do meu avô. Então também tem isso. Por isso é importante a gente não ouvir uma história assim e filtrar muito essa história, tomar muito cuidado com essa história, né? Depois meu avô, né, a comunidade da Cordenúncio recebeu, né, e entendeu que era calúnia, e ele pastoreou até o finzinho da vida. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter 2 ou 3 testemunhas fiéis, gente crente, gente íntegra, para você poder falar, olha, de fato eu conheço esses irmãos são íntegros, então eles viram mesmo, eles ouviram mesmo, eles presenciaram mesmo, eles testemunharam mesmo, de fato. Não é de qualquer jeito assim. Então, versículo 19, né? 19 e 20. 19 a gente já leu, vou ler de novo. Não aceiteis denúncia contra um presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Uau! Olha o que o apóstolo Paulo diz aí. Quanto aos presbíteros, os líderes que vivem em pecado, repreende-os na presença de todos, para que os demais temam, tenham temor, respeito, medo de pecar, vivam uma vida íntegra. Então essa historinha de querer passar o pano, esconder o que o pastor fez, vamos deixar isso só entre o conselho, ou não vamos nunca falar para a igreja, isso não é bíblico. O bíblico é repreendê-lo mesmo. É vergonhoso para ele? Sim. Mas isso vai fazer com que gere caráter nele e também naquela comunidade local, para que as pessoas daquela comunidade saibam que há uma igreja séria ali, uma igreja digna ali, né? Uma igreja que quer de fato honrar e glorificar o nome do Senhor ali, e que repreende os próprios líderes. Página 2 da apostila, tópico 3. É uma pergunta: mulheres podem ou não ter dom ministerial? E aí a gente vai ler aí, porque são textos longos, né, na apostila, e a gente vai comentando, tá bom? Então diz assim: todos sabem que as mulheres são maioria em todas ou em quase todas as igrejas evangélicas, e é importante entender suas funções ordenadas por Deus dentro da igreja de Cristo. É absolutamente verdade que são trabalhadoras, e acabam por fazer, na maioria das igrejas, várias funções em diferentes áreas do ministério. Algumas igrejas permitem que elas ensinem a todos e até ordenam mulheres ao pastoreio, outras não. Essa divergência de pensamento vem da interpretação de textos do apóstolo Paulo sobre as mulheres. Então a gente vai ler esses textos, mas antes de ler esses textos, quero citar algumas denominações e dar alguns exemplos para que vocês se orientem. Então, por exemplo, nas igrejas pentecostais, na maioria delas, principalmente nas igrejas independentes, pentecostais independentes, é comum ter mulheres no pastoreio. Então, por exemplo, minha mãe congrega numa igreja chamada Comunidade da Família, aqui de Americana. É uma boa igreja, wesleyana, né? Você não entendeu nada do wesleyano, né?
Não. Vocês vão fazer o módulo chamado salvação e aí vão entender, mas wesleyana porque seguem a metodologia de estudo de John Wesley, por isso wesleyana. É uma igreja ou arminiana, né? Vamos pensar assim. E tem uma mulher pastora nessa comunidade. E minha mãe congrega lá. Se você for por uma igreja batista da convenção, né, igreja batista da convenção, Convenção Batista Brasileira, ou seja, tem muitas igrejas que recebem o nome de batista, mas não são da convenção. Então, os batistas da convenção, até hoje, pode ser que amanhã mude, né? Até hoje não se consagram mulheres ao pastoreio, não tem nenhuma mulher pastora. O presbiteriano do Brasil segue a mesma linha, né? As mulheres até ensinam nas comunidades, como na igreja batista ou na presbiteriana, num culto de mulheres, por exemplo, ou para crianças, para adolescentes, na escola bíblica dominical, por exemplo, mas elas não podem ocupar a função de pastora, né? Ocupar ali a função de liderança para com a igreja. Nessas igrejas também, quando seguem ali a presbiteriana do Brasil, por exemplo, as mulheres não pregam em culto público para homens e mulheres. Por exemplo, domingo à noite, uma mulher não pregaria, porque eles entendem que essa é a função do pastor, ok? Por que isso? A gente vai ler na Escritura. 1 de Coríntios, vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 14, nós vamos ler o 34 e 35. 34 diz assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, a gente leu esse texto, né, e é importante a gente dar o contexto para esse texto. Primeiro, esse texto está num contexto de ordem no culto, ordem de culto. Até no Almeida, antes do versículo 26, na versão corrigida, vai dizer a necessidade de ordem no culto, ok? Então, Paulo não está dizendo que a mulher tem que ficar muda, não pode falar nada. Por quê? Se a gente estudar a Escritura, a gente vai ver, por exemplo, que Felipe, no livro de Atos, tinha filhas que eram profetisas, bem claro. O que é uma filha profetisa? Uma filha que prega. Concorda? Quem profetiza, prega. E eram mulheres. Então, a gente entende que, né, um presbiteriano, né, entende que, o irmão Marcelo, por exemplo, entende que, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que as mulheres não poderiam ensinar no culto público. Elas deveriam ficar no culto público em situação de aprendizado. E não deveriam ser questionantes, chegar no culto público, levantar a mão assim e fazer pergunta para o pastor, né? Questionar, discordar do pastor. Primeiro que a prática das igrejas da ordem no culto nem permite isso. Eu nunca vi, salvo raras exceções, né, um irmão se levantar no meio do sermão e dar a opinião dele. Eu vi isso sim, não vou dizer que nunca vi, mas raras exceções. Geralmente, num domingo à noite, o pastor vai começar e terminar o sermão dele e os irmãos vão estar em silêncio, ouvindo, aprendendo. É disso que o apóstolo Paulo está falando, que as mulheres ficariam ali, né, sentadas em silêncio, aprendendo. E por que as mulheres? Por que Paulo não fala aos homens, né? Por quê? Porque na igreja primitiva eles se reuniam em casa, e quando vocês estudaram no módulo passado dons do Espírito Santo, vocês viram, no módulo passado, no módulo anterior ao passado, né? Vocês viram que quando um profetiza, o outro se cala, mas quando o outro profetiza, aquele que estava profetizando se cala. E aí Paulo diz assim, que 2 ou 3 no máximo profetizem. Lembra dessa leitura? Então, no culto naquela época, era comum mais de uma pessoa pregar. Então, num culto, numa casa, 3 irmãos poderiam pregar.
Um irmão pregar uma passagem, outro irmão falar, olha querido, lembrei de tal coisa assim, assim, também trazer uma palavra, um outro também trazer uma palavra, 3 pessoas. Porém, as mulheres era vetada essa participação da pregação, né? Segundo o apóstolo Paulo, era vetada essa participação na pregação. Sim, sim. Que o apóstolo Paulo chama essas de paroleiras na nossa versão, né? No Almeida. Fofoqueiras, faladeiras, né? Que eram mulheres que estavam gerando conflitos mesmo. Os fariseus falavam na cabeça delas, vamos pensar assim, né? Não só fariseus, gnósticos e tudo mais, introduziam a falsa doutrina por meio delas, gerava dúvida no coração delas e elas iam lá questionar na comunidade enquanto estava tendo a pregação, coisa assim. Então é isso que o apóstolo Paulo está proibindo, vetando, dizendo, olha, não é lícito a mulher fazer isso. Então, quando a mulher for questionar, questione o marido. Então, maridos, né, ou aqueles que pretendem ser maridos, se preparem na palavra de Deus. Se preparem, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, mulher, pergunta para o teu marido, e a gente conclui que marido responde a tua mulher, né? Esteja preparado na palavra para poder instruí-la. Um outro texto está em Timóteo. A gente leu Coríntios, né? Agora Timóteo, mais à frente aí de onde você estava. 1 de Timóteo 2. 1 de Timóteo 2, nós vamos ler do 11 ao 14. Diz assim: a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, deixa eu explicar, vamos por partes. Primeira ordenança de Paulo, ele diz assim, vamos pegar, quer ver, ele fala das mulheres, versículo 8 em diante. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade, sem briga entre os irmãos, desconforto. Da mesma sorte, as mulheres tenham traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Primeiro, queridos, ser rico naquela época, ser rico era ter uma roupa boa, comida e bebida e casa. Isso era ser rico, tá bom? A gente tem que contextualizar para a gente entender. Então, alguém com um colar de pérola na igreja estaria ostentando, como se tivesse chegado na igreja de Ferrari hoje, para você poder comparar a cultura, ok? Então, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Está falando que a mulher não pode se cuidar, não pode ser zelosa, não é isso. Está falando de ostentação. Por exemplo, se você frequenta uma comunidade e as pessoas vão lá vestidas de forma simples e tudo mais, e você vai com um vestido de R$1.000, você está ostentando. É disso que o apóstolo Paulo está falando, ok? Né? Então, modéstia, decência, né? Decência primeiro é uma roupa que te cubra, que te proteja, que não exponha sua sexualidade, sua sensualidade. É disso que ele está falando. Versículo 10. Porém, com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Olha que legal. Paulo diz que é próprio, é comum que as mulheres produzam boas obras, as mulheres piedosas, santas. Versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Então, uma orientação de Paulo é: aprenda em silêncio e com submissão. Versículo 12. E não permito que a mulher ensine. Esse não permito que ela ensine não é em todo momento. É só no culto público de novo.
Tal que a leitura que eu estou fazendo, no Almeida, o subtítulo é Proceder Conveniente no Culto Público. Por quê? Porque Paulo instrui, por exemplo, as mulheres mais velhas na fé a ensinarem as mais novas. Então, ela estaria ensinando? Sim, as mais novas, para que elas aprendam da fé. Paulo também não vai ter restrição alguma quanto às mulheres ensinarem crianças, né? Por quê? Porque as mulheres estão na organização da família, quando Paulo fala da família, acima da autoridade das crianças junto do marido. Então, de forma nenhuma, Paulo teria alguma resistência. A questão é o culto público, aquele culto que tem homens e mulheres. Nem exerça autoridade de homem. Então, Paulo entende que aquele que ensina na igreja, ele exerce autoridade, e ele não deve, e as mulheres não devem ocupar essa função. Essa função é para homens. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, Paulo, alguns dizem assim, é uma questão cultural. Era da época de Paulo isso. Já vi muitos pregadores falarem isso. Isso era da época de Paulo, não tem a ver com a nossa época hoje. Mas Paulo não invoca aqui a cultura da época. Paulo invoca aqui Adão e Eva, a criação. Ele vai lá atrás. E diz assim, primeiro foi criado Adão, depois Eva. Essa é a ordem que Deus estabeleceu. É isso que Paulo invoca. Versículo 14, e Adão não foi iludido, mas a sua mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Note que o versículo 14, tem gente que diz assim, nossa, Paulo está culpando a mulher. Paulo está culpando Adão. Paulo está dizendo que a mulher, Eva, foi enganada, mas Adão pecou de fato. Paulo deixa isso claro no capítulo 15 de Coríntios, por exemplo. Paulo diz claramente isso, Adão pecou, por um homem o pecado entrou no mundo, não por Eva, foi por Adão. E mostra também, dá a entender pela narrativa bíblica, interpreto assim, de que Adão estava próximo de Eva, e não a instruiu, não a protegeu, Adão falhou. Então é disso que Paulo está dizendo, mas Paulo também está dizendo que a mulher tem uma sensibilidade a mais no coração e por isso pode ser enganada. Então, assim, vocês podem ficar bravas comigo, mulheres, mas eu vou falar de algo aqui que vocês podem depois pegar eu lá fora, tá bom? Tem uma distinção muito clara entre como Deus fez o homem e como Deus fez a mulher. Muito clara. O pessoal fala assim, a mulher tem o sexto sentido, né? Já ouviu essa frase, né? Não existe um sexto sentido, mas é fato que as mulheres são mais sensíveis emocionalmente do que os homens. Os homens são menos sensíveis emocionalmente, mais brutões, né? Por que isso? Porque Deus assim os fez. Deus fez com que a mulher fosse mais sensível do que o homem, para que a mulher tivesse como cooperar com o homem na missão. Ao mesmo tempo, criou o homem mais embrutecido emocionalmente, mais razão, para que o homem protegesse a mulher na missão, no dia a dia. Pode ver, por exemplo, imagine uma mamãe que ela tem ali 2 filhos e o marido a larga, deixa ela. E ela começa então a enfrentar a vida. Ela vai ter que se embrutecer, ficar um pouco mais firme. Desculpe o termo embrutecer, estranho, né? Ela vai ter que ser mais firme. Coisas que ela não precisava fazer, brigar no DAI por causa de uma conta de água, agora ela tem que fazer, porque o banana do marido fugiu, abandonou. É comum mulheres assim começarem até a mudar a maneira de vestir, já não começa a cuidar tanto do cuidado pessoal feminino como é comum as mulheres. Começa a ficar mais masculinizada. Eu sei que você diz, não são todas, eu não estou dizendo que são todas. Estou dizendo, até que eu disse para você, imagine, e talvez na tua mente você começou a pensar em alguém. Alguém que tem essas características, está com o cabelo curtinho assim, já não, antes cuidava do brinco, cuidava do batom, cuidava da maquiagem, agora não tem mais nem tempo, coitado.
e toca a vida, e enfrenta a vida, e por isso. Né? Por quê? Porque falta a figura do homem, que deveria protegê-la, tomar as decisões, enfrentar os problemas, ser o provedor, né? Hoje os dois trabalham, né, em muitas famílias, sim, só que quem é responsável pelo provimento, será que é assim, né? Por prover, pela provisão, né? Pela provisão do lar, provimento é feio, né? Pela provisão do lar é o marido. É o marido que tem que ter esse sentimento de responsabilidade. Se um dia a esposa perder o emprego, ele tem que falar, eu vou trabalhar em dobro, eu vou trabalhar de dia na fábrica, de motoboy à noite, para poder sustentar a minha família. Né? Então, essa é a condição de cada papel bíblico do homem e da mulher na família. E como a igreja é a grande família do Senhor, Paulo transporta para a igreja a mesma condição. Cristo sendo cabeça do varão e o varão sendo cabeça da mulher, e não invertido, a mulher sendo cabeça do varão, ok? É isso que o apóstolo Paulo faz, é disso que ele está falando aqui, a mulher aprende em silêncio com toda submissão. Versículo 12, não permito, porém, que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Versículo 13, primeiro foi criado Adão, depois Eva. Versículo 14, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E 15, todavia, será preservada através de sua missão de mãe. Lembrando que naquela época, a maioria esmagadora das mulheres eram donas de casa, né? Mamães. Se permanecerem em fé, amor e santificação com bom senso. Paulo diz, a missão maior de uma mulher é cuidar de sua família. Essa é a missão maior de uma mulher. Não adianta uma mulher dizer assim, olha, lá na minha comunidade, eu dou aula para as crianças à noite no culto infantil, de manhã eu dou aula na EBD para as crianças e adolescentes, eu aconselho, eu faço missões, eu visito. Como é que está seu marido? Meu marido não quer me acompanhar, meu casamento não está bom. E seus filhos? Aqueles meninos rebeldes, como é difícil. Olha, eu ensino outras crianças na igreja, mas os meus filhos são rebeldes. Tudo errado, tudo errado. Ela teria que ter a família dela como cuidado principal para depois poder auxiliar na igreja. E se ela está auxiliando na igreja e a família está sendo deixada de lado, ela tem que parar com isso para cuidar da sua família. É a missão principal de uma mulher. Falando de mulher, do homem também, a missão principal é a sua família, né? Muito claro. Então, voltando aí, argumentos contrários à ordenação. Então, primeiro os argumentos contrários. Se você me perguntar no fim qual é a minha posição, eu já digo já, eu sou contrário à ordenação de pastoras, né? Não creio nisso. Jesus, primeiro tópico, Jesus não chamou nenhuma mulher para o apostolado, mesmo tendo muitas ao seu redor, e com certeza o Senhor não era machista. Não dá para a gente dizer, Jesus era machista, porque pós-ressurreição, quem vê Jesus? Um homem ou uma mulher? Uma mulher, Maria Madalena. A Bíblia diz que as mulheres sustentavam o seu ministério. As mulheres ofertavam no ministério de Jesus. Né? Tinham mulheres ali de posses de bens que ajudavam o ministério do Senhor Jesus. Mesmo assim, rodeado de mulheres, né? Tinham mulheres que o seguiam, várias, ele não escolheu nenhuma para o apostolado, só 12 homens. Tópico 2, nas escrituras não existe menção de nenhuma mulher na posição de bispa, presbítera, pastora, evangelista ou apóstola. Você não vai encontrar na escritura nenhuma mulher com função de liderança na igreja. Tópico 3, não tem documentos de reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, qualquer outros que vocês quiserem citar, ou dos pais da igreja, Agostinho ou outros, apoiando a ordenação pastoral feminina. Nem a igreja romana apoia a ordenação de autoridades femininas. Então, não há na igreja católica, por exemplo, padra,
né? Não tem padra, né? Nem daria para ter, porque o significado da palavra padre é pai, não daria ser padra, né? Não tem bispa, não tem cardeal feminino, né? Não tem, nem a Igreja Romana teve essa iniciativa. Tópico 4, o pastor deve ser marido de uma só mulher, não é isso a exigência de Timóteo? E governar bem sua casa, certamente era em homens que o apóstolo Paulo pensava nesta exigência, né? Não daria para o apóstolo Paulo estar pensando em pastoras e falar marido de uma só mulher. Se o apóstolo Paulo estivesse pensando em pastoras, ele diria marido de uma mulher ou esposa de um marido, concorda comigo? E não só marido de uma só mulher. O outro tópico aí, mulheres não devem governar a igreja, como exerciam a autoridade sem subverter a ordem da autoridade divina. Então, mulheres não devem governar a igreja, como exerceriam a autoridade sem subverter a ordem da autoridade divina? Que ordem? A ordem de que o homem é o cabeça do lar e a família é constituída assim. É claro que nós estamos falando da igreja, nós não estamos falando da sociedade. Na sociedade, pode a minha esposa ser policial de trânsito e eu venho em alta velocidade e ela está lá com o radarzinho assim, ó. Aí ela me pega em alta velocidade, sinaliza para eu parar, vai lá e me multa. Aí você diz, mas a mulher está exercendo autoridade sobre o marido. Não, ali a policial está exercendo autoridade sobre um cidadão, porque ela tem essa autoridade. Oi, irmã? Como cidadão infrator, exato, né? E ela ali como policial, cumprindo a função dela. Pode ser que na empresa que eu trabalhe, por exemplo, a minha esposa seja presidente da empresa. E eu, um vendedor. Ela vai exercer a autoridade, ela vai falar, a meta esse mês, Marcelo, é tanto. E eu tenho que correr atrás da meta, ela tem autoridade sobre mim. Agora, lá em casa, na família, ela deve estar submissa ao marido, ok? Lá na igreja, ela deve estar submissa ao pastor. Só, a gente tem que entender isso com clareza, né? A Bíblia, de forma nenhuma, por exemplo, você vai ver no ministério do apóstolo Paulo, uma mulher que o seguia, né, no seu ministério, é a Lídia. E a Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura. Ou seja, ela era uma comerciante muito bem sucedida, porque púrpura, tecido cor púrpura, era caro para se constituir, se fazer. E era alguém muito bem sucedida. E Paulo não falou para ela, olha, você tem que sair dessa função, você não pode. Não, de jeito nenhum a gente está falando disso. A gente está falando de igreja e família. A gente não está falando de status social ou função social. Isso tem que ficar bem claro. Por exemplo, em uma sala de aula, eu estou numa sala de aula secular, estou fazendo um curso lá, ok? Fazendo um curso. E ali na sala de aula tem uma professora. O que eu devo a essa professora? Respeito, obediência, porque ela é a autoridade na sala de aula. Agora, na igreja, não pode funcionar assim. Ela não poderia dar estudo para mim e exercer autoridade sobre mim, porque essa é a função de um homem, segundo o apóstolo Paulo nos ensina. 1 Coríntios 11:3, vamos ler esse texto. Eu citei, agora a gente vai ler. Diz assim, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então Paulo instrui e nos orienta com relação a uma hierarquia. Deus o Pai é cabeça de Jesus o homem, ok? Jesus o Cristo, o homem. Jesus o Cristo, cabeça do homem, de todo varão, e o varão, cabeça da esposa, ok? É claro que quem é o cabeça da minha esposa sou eu, não é todo homem. Então, por exemplo, sei lá, se um irmão da igreja vier repreender minha esposa, eu repreendo o cara na hora. Falo, opa, um pouquinho, você está passando algum limite aí, você não tem autoridade sobre a minha esposa. Eu repreendo ele, eu vou proteger a minha esposa, na hora. Agora,
Se o pastor da minha igreja repreender a minha esposa, aí ele tem autoridade eclesiástica para isso. Eu fico quietinho, né? Ele tem autoridade eclesiástica para isso, para a gente poder entender, né? Então, ficou claro? Perfeito? Versículo 22 de Efésios 5, vamos lá agora. Mais para frente de onde você estava. Efésios 5, versículo 22. Nós vamos ler 22 ao 24. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ou seja, quando a mulher se submete ao marido, em respeito e obediência, ela se submete como se estivesse se submetendo a Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo. Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Bem claro aí, ao seu marido. Não é o marido da outra ou qualquer homem da comunidade, de forma nenhuma. Então, essa é a orientação do apóstolo Paulo com relação à ordem da família. E o último tópico dos argumentos contrários à ordenação diz assim: as escrituras não proíbem que as mulheres ensinem as crianças ou a outras mulheres, pelo contrário, incentiva. O próprio Paulo incentiva isso. Mas proíbem que ensinem aos homens na igreja. Perfeito? Esses foram os argumentos contrários à ordenação feminina. Agora a gente vai ler argumentos favoráveis. Por quê? Porque é curso de teologia, né? E a gente precisa entender por que uma igreja tem pastora e por que a outra igreja não tem pastora. Não é porque eles inventaram ou rasgaram a Bíblia. A gente fala, apagou da Bíblia. Não, eles entendem diferente. Tópico 1 diz assim: a proibição da mulher ensinar a homens e elas não terem sido ordenadas no início da igreja foi por causa do contexto social machista da época, assim como o apóstolo Paulo não incitou o fim da escravidão. Então, Tito 2,9, vamos lá comigo? Tito 2,9 diz assim: quanto aos servos ou escravos aí, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. O que o apóstolo Paulo está falando aí? O apóstolo Paulo está falando para um escravo, alguém que tinha um dono, dizendo assim: olha, você tem que trabalhar super bem para o seu Senhor, você não pode ser respondão, você tem que ser submisso ao seu Senhor. Ele está abolindo a escravidão? Não. Ele está mantendo o contexto social da época. Concorda? Por que ele faz isso? Vou te dar motivos claros. Porque se o senhor dele não fosse crente e o escravo não o obedecesse, podia ser punido severamente. Tomar chicotada, ficar preso, entre outras coisas abusivas e piores que você não pode nem imaginar. Então, era uma proteção do apóstolo Paulo, dizendo: você se converteu a Cristo, você é salvo, mas você é escravo. Não tem como você sair dessa condição, a não ser que você pague por isso, ou alguém te compre, né, e te liberte. Então, para que você viva bem, trabalhe bem, seja dedicado, que daí o seu Senhor vai te tratar bem. Ok? Essa é a orientação de Paulo. Como Paulo não incentiva a abolição da escravatura, então o pessoal diz assim: por isso, como ele respeitava a cultura, na época a cultura judaica de Paulo não permitia que as mulheres ensinassem aos homens, tinha até o pátio das mulheres, por exemplo, no templo, e por isso Paulo pensava dessa forma. Então o pessoal que crê que as mulheres podem ser pastoras, atribuem a Paulo uma decisão que não seria inspirada por Deus, seria uma decisão cultural, ok? Uma decisão cultural do apóstolo Paulo. Tópico 2 aí: é machismo fazer diferença entre homem e mulher, afinal todos são iguais no Senhor. Gênesis 1:27 diz que a mulher foi criada e o homem à imagem e semelhança de Deus em Adão.
Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, não tem distinção, não tem diferença. Gálatas 3:28, vamos ler esse texto? Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz assim: Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há diferença entre homem e mulher em Cristo Jesus. Todos são iguais, não tem distinção. Então, aqueles que são favoráveis à ordenação feminina, primeiro, eles dizem, era uma questão cultural da época, hoje a cultura mudou. Então, hoje, na nossa cultura, não tem problema nenhum uma mulher exercer autoridade na igreja. Homens e mulheres são idênticos, iguais perante o Senhor. Contra esses argumentos, eu vou me opor agora, tá bom? Porque acho que eu preciso fazer isso para que você raciocine também. Quem escreveu para Tito foi Paulo. Paulo que escreveu Tito 2:9. Então, se Paulo escreveu Tito 2:9 e apoiando a escravatura, né, a gente também tem que lembrar que o mesmo apóstolo Paulo escreveu Filemon. E em Filemon, o senhor daquele escravo que ele está ali escrevendo, né, ele era convertido a Cristo Jesus, não era um senhor descrente. E quando Paulo envia, como era o nome do escravo? Onésimo, né? Onésimo, né? Quando Paulo envia Onésimo para Filemon, ele diz assim, trate-o como a um irmão. Paulo aboliu a escravidão ou não? De Onésimo? Sim. Em Onésimo, sim. Trate-o como irmão. E aí Paulo não só ele faz com que aquele senhor trate ele com cuidado, porque diz assim, Filemon, se Onésimo te deve alguma coisa, você me deve muito mais, porque foi por causa de mim que você recebeu o evangelho. Paulo pega duro com ele. Ou seja, se ele saiu em desobediência, e saiu Onésimo, né, a primeiro momento, e com isso teria uma dívida para com Filemon, Filemon é apertado na parede por Paulo, e Paulo fala assim, se ele devia para você alguma coisa, cancela essa dívida, porque você tem dívida comigo. É isso que Paulo escreve. Dá uma lidinha em Filemon, que você vai entender isso com clareza. Então, Filemon seria escravo de Onésimo, talvez para a sociedade, mas numa condição de tratamento de irmão diferente. Ele agora não poderia mais ser punido com chibatada, você não faz isso com seu irmão. Você não podia tratar o Onésimo mais como um escravo qualquer, de jeito nenhum. Então Paulo sim, quando o Senhor era cristão, ele mudava a condição de tratamento. Mas quando o Senhor era incrédulo, ele orientava o escravo crente dizendo, olha, vive uma vida de obediência em trabalho dedicado, cuidando bem do seu Senhor, para que Ele te trate bem, para que você não apanhe, para que você não sofra, para que você tenha uma vida melhor. Ok? Deu para entender com clareza? Outro ponto, os homens, não, em Cristo, judeu, não há diferença entre judeu nem grego, escravo e livre, homem e mulher, foi Paulo que escreveu aos Gálatas. Paulo não entraria em contradição em um lugar dizendo que a mulher não poderia ensinar e criando uma hierarquia entre homem e mulher, e num outro lugar dizendo, olha, pode se ensinar, tudo bem, não tem diferença entre homem e mulher. Então não dá para a gente atribuir para o mesmo autor dois pontos de vista contraditórios. Isso é uma falha hermenêutica de interpretação gravíssima. Se quem tivesse escrito fosse Tiago, eu ia dizer, olha, Tiago pode ser que discorde de Paulo, mas não foi Tiago, foi o próprio Paulo que escreveu os textos que nós lemos antes, assim como foi Paulo que escreveu aos Gálatas. O tópico 3 aí da sua apostila. A Bíblia não proíbe a ordenação de mulheres, aqueles que são favoráveis, argumentam assim. Apesar da descrição das qualificações dos diáconos estarem no masculino, em Timóteo, sabemos que as Escrituras registram diaconisas
na versão de Jerusalém e na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, em Romanos 16:1. Então vamos lá, vamos abrir Romanos 16:1. Então tem uma irmã que está com a tradução de Jerusalém aqui. Romanos 16:1, lê para mim, irmã, na sua versão, por favor. Eu vou ler agora na versão do Almeida. Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Então, na versão de Jerusalém e na nova tradução na linguagem de hoje, duas traduções, citam que Febe é diaconisa. E lá, quando Paulo escreve em Timóteo, ele cita que o diácono teria que ser marido de uma mulher, mas ele não ele fala no masculino. Aí os que argumentam favoráveis vai dizer, tá vendo, Febe era diaconisa, então o apóstolo Paulo escreve no masculino, mas também pensava que poderia ser no feminino. Qual o problema aí? O problema é que a tradução diáconon no grego, está até citado aí o grego na sua apostila, você vai ver aí que eu dei um negrito no grego, né? Diáconon significa aquele que serve. Aquele que serve. Então, toda vez que tinha, toda vez não, mas muitas vezes que vai falar que alguém servia na igreja ou coisa assim, diácono. Então, naquele que serve. Então, ela servia na sua igreja. E por isso ela era alguém que estava ali trabalhando bastante. E ela era diácono no serviço. Mas quando Paulo escreve 1 Timóteo 3, ele está falando de função de liderança, ao ponto que lá em Atos, quando vai se escolher os diáconos, é muito claro no texto, diz assim, escolham dentre vós homens, não são mulheres. Então, essa tradução NTLH não é uma tradução que eu gosto, e a maioria dos pregadores não gosta mesmo, você nunca vê ninguém pregando na linguagem de hoje, né? Sempre Almeida, na maioria dos casos, né? E a de Jerusalém, nesse ponto, ela fere o próprio credo católico, né? Que não tem diaconisas no credo católico, no meio católico. Sim, né? E então fere a própria Igreja Católica, a própria tradução aí. Mas assim, hoje tem diaconisas em igrejas? Sim, também muitas diaconisas, né? Na Assembleia, né? Tem muitas diaconisas, depois chega missionárias e tudo mais. A única coisa que eu sou muito contrário, queridos, mas muito contrário mesmo, é plano de carreira cristão. Não existe isso, né? Porque acontece assim, ó, a pessoa chega na igreja, aí ele está ali na igreja, está servindo na igreja, está aprendendo e tudo mais, aí o pastor consagra ele diácono. Passa um tempo, o pastor consagra ele evangelista. Passa um tempo, o pastor consagra ele presbítero. Passa um tempo, o pastor consagra ele pastor. Plano de carreira, né? Não existe isso na Bíblia. Isso está equivocado, isso não está na Bíblia. Na Bíblia, se ele tem dom para diaconato, é diaconato. Se ele tem dom para presbítero, é presbítero. Se ele tem dom para evangelista, é evangelista. É assim que o Senhor o capacitou. O Senhor não deu múltiplas capacitações. Não é plano de carreira, né? Isso eu sou completamente contrário. Tópico 4 aí. Quando Paulo fala sobre ser marido de uma só mulher, ou governar bem a casa, poderia pensar na ordem da família e não no sexo masculino. Ou seja, como ele está falando de diácono no sexo masculino, ele pensou na ordem da família e não na questão de ser diaconisa ou diácono só homem. O outro tópico, já que as mulheres não podem ensinar, o que dizer das filhas de Filipe, que profetizavam, e da promessa de Joel? Quero ler essa promessa de Joel, lá no Velho Testamento. Vamos lá? Velho Testamento, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, achei.
verdade não achei ainda, mas vou achar. Joel, capítulo 2, versículo 28. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, espera um pouquinho, ó. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu quero abrir um parênteses aqui, para a gente poder entender. Quando Joel está fazendo essa promessa do Espírito Santo ser derramado em toda a carne, lá no Novo Testamento explica que o Espírito Santo é selado naquele que crê. Não é sobre todo ser humano. Então tem um pastor aí no Brasil pregando que todo ser humano tem o Espírito Santo. Com isso ele está pregando uma falsa doutrina chamada universalismo, que no fim todo mundo vai ser salvo. Ele é um herege, ok? Outra coisa, tem uma música do Projeto Sola, que vocês tanto gostam e acham que são reformadãos e não falham, né? Que diz o seguinte, habitavas dentro de mim e eu lá fora procurar. O Senhor só habita dentro daquele que é selado com o seu Espírito, só depois de crer. Eles estão citando aí um escrito de Agostinho nessa música, né? Mas está errado, né? Não tá alinhado com a Bíblia Sagrada. Projeto Sola também erra, né? Não está alinhado com a Bíblia Sagrada aí nesse trechinho em que eles cantam. É linda a música, né? É uma citação de Agostinho, mas o Espírito Santo só habita naquele que crê. Então, uma promessa de Joel de que o Espírito Santo passaria a habitar nos crentes e que seria derramado sobre toda a carne, ou seja, homens, mulheres, e aí ele explica, para ficar mais claro, quem são essas toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Só que profetizar, ele fala vossos filhos e vossas filhas. Então, homens e mulheres profetizam. E eu citei Atos, que cita as filhas de Filipe, que também profetizavam, também pregavam. E a última argumentação. Afirmam que em momento algum a mulher pode exercer autoridade sobre homens. Então, o que dizer de Débora e Miriam? Então, por exemplo, alguns pregadores eles dizem assim: a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem em hipótese alguma. Tem uns caras aí que dizem nem na sociedade. Débora era uma juíza. Juíza não é função espiritual, é função civil, ok? Função espiritual na época era do sacerdote, e não tem nenhuma sacerdotisa, a não ser de ídolos no Velho Testamento, pagãs, né? Sacerdotisa judaica, zero, nenhuma. E Miriam, ela dirige o povo no louvor, tocando o seu instrumento. Eu não vejo nenhum problema na mulher ocupar função no louvor, cantar e dirigir louvor, nenhum problema. Por quê? Porque também não é função de liderança, não é função de liderança. Agora, se a mulher, no meio do louvor, prega, aí eu tenho questionamentos. Aí eu tenho questionamentos. Ah, mas ela só falou uma frasezinha, 2 ou 3. Aí eu tenho questionamentos. Aí eu tenho questionamentos. Mas do contrário, não. Então, a minha posição é, eu não creio em dom ministerial feminino. Não creio. Mas entendo as igrejas que creem. Entendo as comunidades que creem e dei aí para vocês os argumentos das comunidades que creem. E aí eu vou ler e terminar a aula hoje. Argumentos versus contra-argumentos. Seria de fato um problema na igreja a mulher ser ordenada pastora? Uma pergunta. Violaria algum princípio ético ou moral? Não. Concorda? Não, nenhum ético, nenhum moral. Quanto à primeira pergunta, cabe a nós oração. A mulher ser ordenada seria um problema? Cabe a nós oração e busca por direção do Espírito Santo. Mas, com certeza, a resposta para a segunda pergunta é não. Não tem
não fere a ética, não fere a moral. As Escrituras deixam claro que a verdadeira preocupação de Paulo era com relação à preservação da ordem de Deus no relacionamento familiar, marido e esposa, e da grande família divina chamada igreja. Paramos por aqui hoje. Queridos, eu nunca vi uma esposa pastora, nunca vi, que o marido não fosse submisso a ela. Nunca vi, até hoje. O dia que eu ver uma esposa pastora, que o marido não seja submisso a ela, eu vou falar para vocês, encontrei uma. Geralmente a mulher ocupa uma função tão forte de liderança que o marido está submisso, segue ela e não o contrário. Então esse é o grave problema do ministério pastoral feminino aí. Deus os abençoe, vamos orar? Amém? Senhor, obrigado a Deus por esse momento de estudo da Tua Palavra, obrigado pela oportunidade de abrir a Tua Palavra, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Eu creio, Pai, que simplesmente pela leitura da Tua Palavra, ela é poderosa e vai operando em nossos corações, transformando a nossa mente, a nossa forma de pensar, porque ela é a verdade, a única verdade, a absoluta verdade, Senhor. Que cada um de nós, pelo Teu Espírito, sejamos guiados à Tua verdade, para que com isso nos alinhemos à Tua Palavra, Pai. No nome santo de Jesus, dá-nos um domingo gostoso diante de Ti. No nome de Jesus, Seu Filho, oramos e Te agradecemos. Amém.